Saudações, neste vídeo falarei sobre trauma da aorta. É importante saber que o local principal do trauma da aorta é na aorta descendente, logo após o arco aórtico. Vamos entender isso. Quando você tem um trauma torácico, a aorta faz o movimento de chicote dentro do tórax. Ela vai para frente, para trás, para um lado e para o outro. Se ela fosse completamente livre, não teria grandes problemas. O problema é, quando a gente se lembra da embriologia, a gente se lembra que existe a artéria pulmonar e a artéria pulmonar se liga na aorta pelo ducto arterioso. Depois que a criança nasce, esse ducto se fecha e vira um cordão fibroso que liga a artéria pulmonar na aorta, exatamente logo depois do arco aórtico, né, no início da aorta descendente. Então, esse cordão fibroso funciona como um ligamento, é o ligamento arterioso ali. Ele fixa essa parte da aorta na artéria pulmonar e, consequentemente, no resto do coração. O que acontece é que no trauma, quando a aorta se mexe para um lado e para o outro, essa região é fixa. Então, essa região acaba tracionando a aorta e rasgando a sua parede, principalmente a sua íntima. Rasgando-se a parede da aorta, o sangue extravasa por aquela ruptura. E então é isso que vamos detectar no trauma da aorta. A localização dele é exatamente ali, logo após o arco da aorta. Ok? Então vamos às imagens. Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de ruptura traumática da aorta. Temos aqui essa tomografia do tórax com contraste, cortes no plano axial, janela de mediastino. Observe aqui o arco aórtico e veja aqui a região da ruptura exatamente da parede da aorta. E aqui o extravasamento de contraste formando aí o pseudoaneurisma, veja só. Formando o pseudoaneurisma. Então, a ruptura traumática da aorta. Além disso, nós temos enfisema do mediastino, veja aqui bolhas de gás. Temos múltiplas fraturas costais nesse caso, múltiplas, veja aqui fratura costal, aqui. Temos atelectasias dos lobos inferiores. Vamos ver melhor nessa janela aqui, que é uma janela intermediária. Veja aqui enfisema subcutâneo, enfisema do mediastino, né, pneumomediastino, bolhas de gás aqui ao redor das estruturas mediastinais, veja aí, ao redor dos vasos. Temos enfisema subcutâneo, temos pneumotórax, veja aqui o pneumotórax. E aqui é a atelectasia por hipoventilação das bases pulmonares, das regiões posteriores dos pulmões. Além das fraturas costais, ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo. Saudações, nesse vídeo mostrarei um caso de lesão traumática da aorta. Nós temos aqui essa tomografia computadorizada do tórax, com contraste, janela de mediastino, cortes no plano axial. Você observe aqui a aorta e aqui veja extravasamento de contraste aqui, delimitando aí um pseudoneurisma. Nesse caso temos também aqui um derrame pleural à esquerda e a atelectasia passiva da base da região posterior do pulmão esquerdo. À direita também uma fina camada de atelectasia passiva, essa parte que realça aqui, que fica mais branca, e o derrame pleural, a parte mais cinza, mais escura. Reconstrução MPR no plano coronal. A gente vê aqui a atelectasia passiva, a área de derrame pleural. Fraturas costais, né? Veja com afundamento de costelas, várias fraturas. E aqui na aorta a gente vê exatamente o local onde faz a ruptura da parede da aorta. A parede da aorta é isso aqui. Isso aqui que está por fora é sangue que está fora da luz da aorta, delimitado aí apenas pela adventícia e pelos tecidos periaórticos. É um pseudoaneurisma.
Isso fica mais fácil de entender na reconstrução sagital oblíqua, onde você pega toda a aorta, aí você vê aqui a luz da aorta, veja o local de ruptura da parede da aorta, né, da luz, e o extravasamento de contraste que fica delimitado pelos tecidos. Às vezes tem um pouco de adventícia aqui ao redor, às vezes é só tecido periaórtico, né, tecido conjuntivo que delimita aí esse pequeno pseudoaneurisma. Essa localização é muito típica das rupturas da aorta. No arco aórtico, na região inferior, após a emergência da subclave esquerda. Isso porque é exatamente a região onde o ligamento arterioso fica ligado, aí, liga a aorta à artéria pulmonar. E fica um cordão fibroso e no trauma esse cordão fibroso estira e rasga a parede da aorta. Nesse caso, além desses achados, nós temos pneumotórax aqui à esquerda. Veja o pneumotórax e áreas de contusão pulmonar, múltiplas áreas de contusão pulmonar. Ok? Então nesse vídeo era isso, obrigado e até o próximo. Saudações, neste vídeo mostraremos um caso de ruptura traumática da aorta. Temos aqui uma tomografia computadorizada do tórax com contraste, janela de mediastino. E nós temos aqui um hematoma mediastinal, observe essas densidades de tecidos moles aqui ocupando todo o mediastino, é o hematoma mediastinal, o que é responsável pelo alargamento do mediastino quando vemos o exame numa radiografia de tórax. Temos derrame pleural bilateral, veja só, essa faixa cinza é derrame pleural, isso aqui é a telectasia passiva do pulmão, hematoma de mediastino, e aqui nós temos a aorta, e a hora que chegamos aqui na aorta descendente, você vê que aparece um flap aqui na aorta, veja aí, essa faixa que cruza aí a luz da aorta é um flap no local exatamente da ruptura da aorta. Então a imagem típica aí da ruptura de aorta. A reconstrução MPR no plano sagital mostra aí o flap cruzando a luz da aorta, exatamente no local da ruptura da aorta. Esse local é o local mais frequente da ruptura da aorta, que é exatamente no local onde fica o cordão fibroso, que era o ducto arterial. Ele fixa a aorta na artéria pulmonar, e o que acontece é que durante o trauma a aorta é esgarçada exatamente nesse local de fixação. Então esse local aqui no início da aorta descendente, depois da saída da artéria subclave, é o local de ruptura de aorta por trauma mais frequente. E essa é a imagem muito típica, forma esse flap aí na aorta, ok? Então nesse vídeo era isso, obrigado e até o próximo.